Dentro daquilo que Deus tinha como propósito, eu trabalhei muitos anos na área de adoração. Adoração. Isso, né? Meu pai, os meus irmãos são todos adoradores, né? Então, nós desenvolvemos a área de adoração, fiz canto coral, me especializei com toda a área da adoração. Até o dia que Deus falou, agora que você já está adorando, vamos cuidar da outra área. E Deus começou a me proporcionar possibilidades de entender que existia algo novo no ar. Isso fazem alguns anos atrás, né? Naquela fase da vida, eu estava assim, procurando encontrar realmente uma... sabe quando parece que tem algo que você precisa encontrar, mas você não sabe o que é? E Deus começou a me impressionar com algumas... vamos dizer assim, algumas pessoas começaram a falar a respeito da área de batalha espiritual. Isso mais ou menos há uns 30 anos atrás, né? E nós começamos a ouvir muito a respeito desse assunto, mas era um ouvir distante, né? Começou a interessar o assunto. Aí Deus fez uma coisa muito interessante, porque ele sabia que eu não iria para qualquer lugar. Eu sou muito seletiva em relação às questões da fé. Sou muito cuidadosa. Eu prefiro não me envolver do que me envolver naquilo que pode ser um erro. Entende? Então, eu analiso muito, eu foco muito, eu pesquiso muito antes de falar isto é isto. Porque é o que Deus me ensinou. Tem que estar na Bíblia. Entende? O que eu ensino tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, eu não ensino. Porque eu não vou sustentar algo que Deus não sustenta. Entende? Além de tudo, é muito perigoso, certo? Então, eu procurei, eu estava na época na liderança eu frequentava uma igreja que tinha um grupo de direção na área de adoração no Brasil. E eu era líder desse grupo. Eu trabalhava toda a parte de coordenação musical e adoração nas igrejas do Brasil. E eu fui para um determinado lugar, Deus falou para mim ali que ele ia me dar uma experiência muito diferente, né? Que ele tinha recebido a minha adoração e que ele ia me dar uma experiência diferente, isso numa palavra profética. Aí passou um tempo e ia acontecer um evento numa igreja aqui em São Paulo, era a Igreja Metodista Central de São Paulo, na Vergueiro. E eu fui ali naquela igreja para pegar uma palestra a respeito de adoração. Então, simultaneamente, estaria acontecendo um evento de batalha espiritual com Omar Cabreiras. Não sei se você ouviu falar dele. Eu vi. É um dos grandes precursores da área de guerra. De guerra, eu vi. Né? Da Argentina, né? Isso. E também haviam outros pastores que iriam pregar sobre vários assuntos relativos a esse mesmo propósito. E eu fui. Mas eu fui na intenção do ministro de adoração. Eu ia pegar material para poder trabalhar no ministério onde eu tinha chamado. Quando eu cheguei lá, eu não sei porquê, mas o homem não foi. Certo? Da adoração. Da adoração. Aí falei, bom, eu estou aqui, não vou perder tempo. Sentei lá e fui ouvir o Omar Cabreiras. Né? Era para assistir, ele iria pregar durante 3 dias. E esse primeiro que eu estava para ouvir era um dos dias. Eu fui nos 3 porque aquilo me impactou de uma forma muito grande, né? O mover de Deus foi renovada no Senhor e tudo mais. E dali em diante começou um interesse maior. E um determinado dia eu estava em casa e assim, liguei a televisão pela manhã, o que eu não costumava fazer, e assisti um programa evangélico, e no intervalo apareceu lá a doutora Neuza Etioca e mais um outro pastor, dizendo a respeito de um seminário de batalha espiritual que iria acontecer em tal dia e tal horário, que eu não peguei nem o dia, nem o horário. E aquilo me chamou a atenção, falei, Deus, se o Senhor quiser que eu vá, então amanhã no rádio, quando eu estiver ouvindo, porque naquele tempo não era que nem hoje, né? Hoje você vai lá no Instagram, vai procurar aqui, põe o nome,
tudo já chega na sua mão. Naquela época, não, era um pouco mais trabalhoso. E a gente pegava muita comunicação via rádio. Eu não sou um dinossauro, tá bem? Mas eu tenho um bom tempo de experiência nessa área. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Senhor, que essa pessoa coloque, então, a divulgação na rádio que eu vou estar ouvindo amanhã. E aí apareceu na rádio uma divulgação. E aí eu anotei direitinho e tal, e no dia eu estava lá, né? No seminário de batalha espiritual, o primeiro seminário de batalha espiritual que aconteceu na Santa Cecília, na Igreja Quadrangular. Ali foi meu chamado. Porque chamado para a guerra, né? Para a guerra espiritual. E durante todo o período, o Senhor me tocou profundamente, profundamente. Quando eu terminou o seminário, eu só sabia de uma coisa, eu tinha que fazer aquilo. Eu tinha que trabalhar com batalha espiritual porque eu queria ajudar pessoas. Entende? A batalha espiritual em si, ela só tem um fundamento: restauração da Igreja de Cristo. Restauração da noiva. E a noiva é composta de pessoas. Pessoas que estão muitas vezes presas, sofrendo em dores que durante a vida elas viveram, tiveram uma vivência pessoal ou até herdaram. E quando Deus falou no meu espírito, eu quero que você faça, aí eu entendi, eu quero. E aí o meu espírito começou, né, a ficar agitado, porque quando Deus te dá uma missão, você sabe que é dele. E ele começou, então, a trabalhar nesse sentido. Naquele mesmo seminário, eu procurei chegar perto de alguém que pudesse me dar uma informação. E a doutora Neuza estava no altar. E eu me aproximei dela, assim, meio tímida. E escutei ela conversando com uma outra senhora. E essa senhora dizia assim... eu gostaria de fazer um treinamento com você, como que a gente faz para poder aprender tal sobre isso. Ela falou, nós estamos montando o primeiro curso de libertadores, né? Se você quiser, me coloca o seu nome num papel bem grande e passa para mim, que é para eu não perder, né? E quando for montado, eu entro em contato com você. Aí eu cheguei para ela e falei, eu também posso? Ela falou, pode. Aí eu coloquei meus dados lá no papel, tal, entreguei para ela e comecei a orar. Falei, Senhor, não deixa ela esquecer de mim. Né? E aí, no tempo determinado, começou o treinamento, eu fui chamada, nós começamos a aprender a respeito do assunto, me envolvi diretamente com o ministério. Deus começou a nos aproximar mais, eu comecei a ser intercessora do Ágape Reconciliação. E nós permanecemos juntos de alguma maneira direta e também indireta, porque houve um período que eu tive meus filhos, precisei me afastar um pouquinho, mesmo assim continuava na área de guerra, meio que afastada. Depois voltei e nós passamos 25 anos juntos. Né? O que é interessante falar da doutora Neuza Itioca, que ela foi uma das pioneiras, assim, já tinha ministro de libertação, mas ela colocou, vamos dizer, de uma forma didática, né, como ministrar a libertação, tanto que esse nome Libertadores, que muitos pastores usam, é ela que foi, eu acho que, se eu não me engano, talvez foi a primeira que usar formação de libertadores, e muitos pastores que ensinam sobre libertação no Brasil começaram com ela. Inclusive o apóstolo Géser Cardoso também começou com ela. Outros, vamos dizer assim, foi pulverizado sobre o Brasil a área de libertação. Né? Mas é interessante que hoje, pastor, pegando esse tempo, que é quase 30 anos atrás. Sim. Até hoje ainda tem polêmica, né? Pode até falar de hoje. Sim. Mas 30 anos atrás, esse começo, não houve uma resistência da igreja contra a Neuza, contra vocês, contra... Como foi isso? Havia muita resistência por causa da cultura da igreja, né? A igreja ela foi formatada, a Igreja de Cristo em geral, com bases daquilo que muitas pessoas pegaram da teologia. E aqueles conceitos teológicos se tornaram padrão. Certo? E alguns conceitos dentro desse padrão se tornaram como se fossem fontes de segurança. É como se as pessoas dissessem assim, tá tudo resolvido, eu não preciso disso. Tá tudo resolvido, eu não preciso disso. Mas o que não se entende
alguns trechos bíblicos que diz: desenvolvei a vossa salvação. Entende? A salvação, no momento que você recebe Jesus, você não terminou o processo, você iniciou o processo. Dali em diante, Cristo entra em todas as áreas da sua vida. E ele vai limpando ponto por ponto, porque até então, antes de Jesus entrar, as escolhas que foram feitas estão registradas. Sabe o que é um direito legal? O direito legal de acesso de uma entidade, de um espírito, está ligado com aquilo que você pagou para ela fazer alguma coisa. Entende? Então, a grande maioria das religiões, você tem que entregar alguma coisa. Então, vamos supor, uma pessoa que ela está dentro de uma religião e ela quer vamos dizer assim, ela quer uma cura. Então, ela vai lá no benzedor, certo? Ela paga para o benzedor solta fumacinha lá, de alguma forma, faz a sua forma de benzimento, ritual, e aí, aquilo que ela pagou, e é o direito que ela deu daquela pessoa exercer aquela religião em cima do filho, por exemplo, é o direito legal de acesso Da entidade. da entidade. E também isso pode vir de avô? Pode vir de antepassados também. Vamos supor, existem pessoas, né, quem conhece o Brasil sabe que a religião afro tem essas características. Os avós, bisavós, que tinham assim essa cultura, muitas vezes eles já comprometiam os seus descendentes, entregando o seu filho, o seu neto, para dar continuidade ao processo que ele estava fazendo. Então, isso é chamado de herança espiritual. Entende? Então, essa é um direito legal. Direito que está adquirido porque alguém deu esse direito e essa pessoa tinha autoridade para dar.